A gente vai ali pro lado, então, para chamar também a Duda Gonçalves, trazendo as informações do Palmeiras. E, Duda, eu vou ter que te perguntar, né? A questão do Gabigol, se tem alguma novidade aí para você atualizar o torcedor tanto do Palmeiras quanto do Flamengo também. Um abraço para você, Mário, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Como vimos, né, na matéria do Pedro Henrique Torre, o Gabigol segue afastado do Flamengo até que ele se resolva se vai deixar o clube nesta janela. O Palmeiras tem interesse. A informação da Marcela Rafael ontem no nosso Sport Center é de que essa negociação está acontecendo e está avançada. Faltam alguns detalhes. O Palmeiras estuda a possível saída do Gabigol. Se vai ser agora, e para isso teria que pagar uma compensação financeira ao Flamengo, ou se será no início do ano que vem. E aí sim, o Gabigol já sairia sem custos, né, para o clube. Isso porque o Gabigol só tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada. A partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato, né, se quiser, ou até mesmo pode deixar o clube, né, caso haja essa compensação financeira. O que o Palmeiras estuda neste momento é isso, como será a liberação do jogador por parte do Flamengo. Se esse negócio, né, de fato será facilitado pelo Flamengo ou não, e quanto também o Flamengo gostaria, né, dessa compensação para liberar o Gabigol. Então é isso que no momento o Palmeiras estuda junto ao Flamengo. Também por parte do jogador seguem as negociações, né, para saber também do interesse do Gabigol em vir para o Palmeiras. Vale lembrar que na última segunda-feira o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Gabigol. Ele disse que não ia comentar sobre jogadores que não são do Palmeiras, mas ele disse que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sabe o que ele pensa a respeito do jogador, ou seja, o que ele pensa a respeito do Gabigol, e que ele confia na Leila Pereira, ou seja, também deixou no ar aí, né, se de fato ele gosta, já elogiou algumas vezes o Gabigol, mas deixou no ar se há essa negociação de fato acontecendo, né, não quis falar mais sobre isso. Enquanto a situação do Gabigol não se resolve, os outros reforços anunciados pelo Palmeiras já estão por aqui. 2 deles, né, que faltavam ser de fato integrados ao grupo, já estão treinando. Ontem o Felipe Anderson fez o seu primeiro treino, a sua primeira atividade com o grupo na reapresentação aqui na Academia de Futebol. Hoje foi a vez do Giai, então Giai, Maurício e Felipe Anderson já treinando com o Palmeiras. Lembrando, só estarão disponíveis para o Abel Ferreira no meio de julho, quando abre a janela de transferências, e aí sim serão registrados. Até lá, só treinamentos, e o Abel Ferreira, claro, observando esses atletas e quem sabe já projetando também um Palmeiras com o Gabigol. E agora a informação pode não estar ali nos planos do Cruzeiro, a gente viu o Pedrinho dizendo que não, mas está nos planos do Palmeiras. E a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. E aí a pergunta, Gustavo Zupac, se ele realmente vai para o Verdão, qual é o impacto disso no Flamengo e o impacto do Palmeiras com a chegada desse jogador desse tamanho? Seria um impacto muito grande. No caso do Palmeiras, um impacto muito grande esportivo e moral, vamos dizer assim, repercussão. No caso do Flamengo, é mais um impacto da repercussão, porque esportivamente o Gabriel tem acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo não tem usufruído do Gabriel, né? Faz mais de um ano que infelizmente, para todos os envolvidos, né, Flamengo e atleta e torcida, o Gabriel tem sido um mero coadjuvante nos jogos do Flamengo, né? Então, claro que é uma perda de elenco, evidentemente que sim, uma opção a menos, mas em termos práticos, não, assim, muda muito pouco o nosso olhar sobre o Flamengo para as competições. No caso do Palmeiras, é um reforço de impacto. Você tira um jogador desse tamanho de um rival direto e é um cara que chega para ser titular. Não sei se de imediato, se for contratado para agora, se de imediato ou se o Abel vai administrar. Se o Palmeiras contratar o Gabriel, a discussão sobre o perfil do atleta vai vir à tona, né? Porque o Abel trabalha com um perfil de atleta diferente do Gabigol. O mais próximo de perfil de atleta do Gabigol que o Abel trabalhou no Palmeiras é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma insatisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo.
próximo, né? Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também, né? É isso que eu ia falar. E o perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não do Flamengo. Fome que ele vai estar também. E uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então, acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo. Isso. Fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento Primeiro desse? Porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim, vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então, ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que, teoricamente, você não conta porque ele não joga no seu time hoje? E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Mas aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também.
Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, e voltando de lesão você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora, o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo, e o Flamengo também não o quer. Então é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar. Para mim, a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com a gente que está procurando novos ares. Então ele não vai ficar aqui, foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação, é uma das maiores transferências Eu concordo. Claro. do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos Mesmo últimos nessa anos. situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. concordo. A idolatria Não é o dele Luiz fica Figo saindo, prejudicada? não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, a idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso Corretíssimo. sério. Não, quando você fala do Figo, aí se você coloca no que o contexto... Figo era o melhor do mundo na Coloca no época, contexto. Barcelona e Real. Se trata de resgatar um jogador. Sim. Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim, Como o Abel Ferreira nunca teve. é a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando. E tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador, não contratar alguém que está por cima. A gente vai seguir aqui só para uma ponderação final que a gente às vezes esquece, também a idade. O Gabriel tá tanto tempo na estrada que a gente trata ele como veterano. Ele tem 27, faz 28 em agosto. Tá no prime. Tá no, E aí você tem que considerar, no bom sentido, o sangue nos olhos. Sim, sim. Porque aí isso pode mudar a trajetória de alguém. Claro. Porque é uma carga extra de motivação para fazer o que as pessoas acham que ele não vai ser capaz de fazer. Sim. O Gabigol, ele foi decepcionando o torcedor. Agora, ele estar em baixa não quer dizer que ele não vai jogar. E eu acho que o tamanho do Gabigol tá em baixa no Flamengo e o outro clube que divide o holofote no futebol brasileiro é o clube que tem interesse. Ou seja, o cara é grande. Mesmo em baixa, o cara é grande. Ele é... Aí, para mim, está o outro ponto que é mais ou menos parecido com o que você estava falando, Mariana Spinelli. Como o Palmeiras vê o Gabigol e como o Palmeiras vê a possibilidade de resgatar o Gabigol. Porque apenas dar o chapéu, né, assim, vamos buscar esse cara, vamos... Isso não enche a barriga de ninguém. Não é nem característica do Palmeiras. Isso era um outro momento da história do Palmeiras, quando o Palmeiras estava em baixa e que precisava mostrar, olha, estamos aqui, vamos competir, aí chega o Dudu e a gente sabe o que foi construído depois disso. Eu acho que o Palmeiras, e aí o Barros é um cara muito bom disso, acho que o Palmeiras deve estar entendendo, como você mesmo lembrou ontem ou anteontem, ele tem 27 anos, ele tem muito potencial, ele vai para frente. Hoje é risco. Só que se o Gabigol
está indisposto... Porque, pensa bem, gente, pensa bem. Quem vai estar no holofote? Se chegar o Gabigol, contratado, veio do Flamengo e tal, e ele não jogar, o Palmeiras vai continuar fazendo gol, vai continuar disputando o título. Quem está no holofote negativo é o Gabigol. Ele vai sair do banco do Flamengo para ir para o banco do Palmeiras. Eu acho que se ele tiver mordido... E eu entendo que o Barros, que é o cara muito bom nisso, talvez esteja apostando nisso, eu acho que pode ser o reencontro do Gabigol com o sobrenome dele, o Gol. Talvez seja isso que inflame ali essa vaidade dele que a gente está falando, né? Esse desafio, né? Em vencer num outro. Mas para mim eu acho que ainda a conversa tem que ser, que foi o ponto que o Marra levantou. Nós não estamos falando do Gabigol, o craque do Brasileirão, o artilheiro. Não. Nós estamos falando de um Gabigol que em nenhum momento dentro de campo demonstrou que não queria. E que O Gabigol estava tentando com o Flamengo e ele não estava conseguindo. É verdade. Não é que era um E que Gabigol... decepcionou o torcedor. Isso extra, mas estou dizendo assim, eu estou falando do jogador, o pacote Gabigol. Quem é esse Gabigol que você está contratando? Não era um Gabigol que estava lesionado, correndo pouco. Era um Gabigol que estava jogando e ele estava mal. Então, mas não estava feliz, né? Parece que eu não. acho que parte Parece disso que não, também, mas porque assim... eu acho que não necessariamente desde sempre, mas rapidamente o Tite já mostrou que o Gabriel não estava entre as principais escolhas dele. Sim. E isso vai minando. Pode o ser. jogador, ele sabe disso. Sim. Ele sabe, assim, além da concorrência, Sim, sabe? Então, você ganha as minutagens ali só realmente um pouco e claro que ele poderia ter mostrado, até deu declarações de que jogou machucado em alguns momentos, a questão do adutor, se eu não me engano. Mas isso vai minando o jogador. Ele percebe que ele está perdendo espaço e que ele já talvez não está entre as disputas ali, assim. Então, isso pode baixar um pouquinho, né? A vontade de entrar e disputar, essa vaga é minha. Essa vaga não é sua. Na verdade, essa vaga já tem dono, né? No caso do Flamengo. Então, assim, no máximo, eu vou te utilizar às vezes e você desempenhando bem, tá ótimo. Mas, assim, essa vaga já tem dono. Então, eu acho que isso também comprometeu um pouco, sabe? Não, pode ser, Mari. As contratações... Fala, Marra. Volta para segunda-feira. Segunda. Corinthians e Palmeiras. 2-0, Veiga expulso. Aí tem John e tem Estevão. Correndo feito louco, ajudando o meio campo para preencher um espaço, fazendo vezes de ponta mesmo para preencher o espaço. Espaço no meio campo que, teoricamente, quem cobre é o Flaco Lopes. Que era o que tinha que ficar mais adiantado, mas ele entendia que precisava cobrir e tal. Fez o Rony. Com a mesma entrega, dificilmente o Gabigol vai fazer. Porque o Flaco Lopes... Agora, alguma dúvida em relação a ele na área? Nenhuma. O Gabigol é superior. Só que a gente não tem visto isso. Bem superior, né? Bem superior. É. Ninguém tem dúvida da qualidade técnica do Gabigol. Todas as contratações, elas Mas passam... o time do Palmeiras vai exigir muito que ele faça o que o Flaco Lopes faz. Sim. Porque o Abel cobrou isso do Estevão também. Não, o né? Abel cobra isso do Dudu. Exato. Sim. Ele cobra de quem já tá lá e E quem o Abel é grande. falou na coletiva, né? O tipo de jogador que eu gosto, Então. que vai muito além do campo, todo o comportamento. Ele falou na última entrevista quando foi perguntado. Isso que eu sobre falei o que é Gabigol. incompatível, não faz sou sentido. eu que tô falando, é a ideia do Abel. E ele falou na entrevista, e aí o que é interessante, porque ele fala, olha, pra mim não é só campo, é o extra-campo, mas quem Nem manda é a precisava citar presidente. isso, né? Não, e aí ele fala, mas quem manda é a presidente. Porque a contratação, ela passa por 3 pessoas, não é isso, Marra? Pelo Abel, pelo Anderson Barros e pela Leila. Eu não sei se nesse trio o Abel falou assim, é esse que eu quero, ou se o Abel aceitou uma obsessão da Leila. Agora, vê o tamanho do Abel se o Gabigol chega e começa a fazer gol todo jogo e recupera o Gabigol. É verdade. O Abel sabe fazer isso muito bem. E o Abel sai grande demais, né? Sai. Já é. E se tem alguém pra falar pro Gabriel, calma, é o Tite e o Abel. Pra falar, calma, você vai ficar no banco, me prove, Isso. me respeite, são 2 caras. O Tite, que já não fica com E ele, a relação dele no Flamengo tá desgastada. Eu acho pra que não falar acabada, né? Assim, acabada. Tá caminhando para. Depois, quando e se tudo se confirmar, a gente conversa também sobre a ótica da escolha do Gabigol. A gente vai falar sobre isso também. Vai agitar. Sair do